Oi, galera, entrando. Boa noite. Boa noite quem chegou aqui agora. Quem tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique aqui com a gente na live, porque hoje vai ser um dia muito importante. Não dura muito, você não vai ficar muito tempo, você não vai perder tempo, ao contrário, você vai ganhar tempo, você vai ganhar a vida. Então, fique aqui na live com a gente hoje, porque hoje vai ser muito importante. E dá tempo ainda de você chamar alguém, dá tempo ainda de você fazer alguma coisa, porque a gente começa sempre 9h05, sempre 5 minutinhos depois. Então, fiquem por aqui, porque vai ser muito forte hoje, viu? Vamos lá, deixa eu dar um oi pra todo mundo aqui. Oi. Oi, Lucas. Oi, Lucy. Natália, a live hoje vai ser novamente, a gente tá lendo um livro, 10 páginas por dia, mas é um livro que mudou muito a minha vida e eu me disponibilizei aqui de reler com vocês e vocês se disponibilizarem a estar aqui comigo também. Então, o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Ele não é um livro religioso, mas ele é um livro que mostra pra gente muitas formas que a gente se suborna sem nem ao menos saber o porquê, como e como combater aquilo, como lutar contra aquilo. Então esse livro é de muita inteligência, eu acho que vale muito a pena. Se você acabou de entrar, fica, não sai, leia com a gente essas 10 páginas, passa rápido, quando você vê, você já ganhou experiência, já ganhou vida ao invés de perder, tá? A gente ainda tem 4 minutinhos aqui, vou dar oi pra vocês até a gente começar. Começa 9h05 e novamente, se você tem algum tipo de dificuldade em saber, de entender o porquê você não consegue fazer as coisas, o que acontece com você, que você sempre desiste, você sempre para de fazer, você sempre... Aqui com a gente hoje você vai conseguir entender de uma forma mais específica o que está acontecendo, o que acontece com o seu próprio cérebro que te faz deixar... repelir o que tá ali esperando por você, o que você rejeita, por que você não consegue ir adiante. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, 3 minutinhos a gente vai começar até todo mundo entrar. Não saia, fiquem por aqui, que hoje vai ser muito forte. Então, para todo mundo que chegou, boa noite para todo mundo. Eu espero que vocês estejam animados, assim como eu estou, porque hoje vai ser forte também. É engraçado porque eu sempre falo isso, né, que vai ser forte, mas é porque realmente é muito forte, e aí acaba que todo dia é uma experiência nova, todo dia uma coisa nova, todo dia tem algo novo, uma revelação nova que me faz achar que todo capítulo é sempre o melhor capítulo, né? Enfim. Eduarda, eu sou assim, tenho vontade e acabo desistindo. Então fica aqui, Eduarda, fica aqui para você conseguir se questionar e abrir sua cabeça para entender o que tá acontecendo, por que isso tudo acontece, tá bom? Quero saber como é que vocês estão, como tá o dia de vocês. Daqui 2 minutinhos a gente começa. Todo mundo que tá por aqui, fique por aqui. Porque quando a gente termina a live, aparece assim, 1.500 passaram, 3.000 pessoas passaram, 2.000 pessoas passaram, mas não ficaram. Então fica, entenda, ouça, não desiste, não deixe de assistir a live, porque hoje tá muito boa. Todo mundo, oi. Cinema com crítica. Oi, amor, tudo bem? Fiquem por aqui. Eduarda Soares, um beijo. Eu não tô conseguindo achar esse livro para comprar. Me chama depois no privado que eu te ajudo. Eu tenho ele em PDF, também posso te enviar por e-mail. Oi, Tainá. Oi, Tainá. Oi, Ana. Oi, Andressa. Tá vendo? É muito importante, gente, eu esperar esses 5 minutinhos, porque nem todo mundo aciona aquela notificação que eu digo pra vocês, aquela contagem regressiva. Por que é importante? Porque às vezes a gente esquece, se a gente estiver online no Instagram, ele avisa na hora, olha, Thay entrou na live. Então, é importante, tá bom? A gente vai começar em 1 minutinho. Acesso VIP Maceió. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Fica aqui com a gente até o final. Obrigada por estar aqui. Como tá o meu dia? Meu dia tá ótimo. Eu acordei bem, tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Saúde, que é o que importa. Vamos começar, né? Então vamos lá. Ontem a gente terminou o capítulo com a última pergunta, que foi: o que você usa como suborno para as pessoas? E aí ele respondeu: eu uso muitas coisas. Todas elas coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam.
Eu uso o mesmo tipo de propina que indivíduos usam quando subornam um ao outro. Isso é, uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas querem. Minhas melhores propinas são... Eu vou tirar os comentários aqui porque vocês não param de escrever e aí a gente vai se perder. Prestem atenção, hein? Minhas melhores propinas são o amor, o sexo, a ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo de ganhar qualquer coisa por nada, como jogos de azar, por exemplo, vaidade nas mulheres, egocentrismo nos homens, desejo de ser mestres dos outros, desejos por tóxicos e narcóticos, desejo pela autoexpressão por meio de palavras e atos, desejo de imitar os outros, desejo pela perpetuação de vida após a morte, desejo de ser um herói para uma outra heroína, enfim, desejo por alimento físico. E a pergunta: nossa, mas essa é uma lista muito interessante de suborno, Sua Majestade. Você usa outros? Sim, muitos outros, mas esses são os meus favoritos. Por meio da combinação de alguns deles, eu consigo entrar na mente de qualquer ser humano, independente da idade, e consigo permanecer em possessão da sua mente até a morte. Pergunta: bom, então isso significa que subornos são chaves pelas quais você consegue silenciosamente destrancar a porta de entrada de qualquer mente que te escolher? Que você escolher? E ele responde: é exatamente isso que eu quero dizer. E é exatamente isso o que eu posso fazer. Pergunta: então, o que acontece quando você entra na mente de uma pessoa que ainda não está no hábito da alienação, ou seja, que ainda não é totalmente entregue, não está entregue a ele, mas que pertence à classe dos 98% dos seres humanos que são alienados em potencial? Ou seja, ele está perguntando como é que ele faz para entrar na mente das pessoas que não são totalmente alienadas, que estão ali entre o muro, entre saber o que quer e não saber o que quer. É isso que ele quer dizer. Então ele responde: trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu posso conseguir da mente dessa pessoa. Se a maior fraqueza desse indivíduo, por exemplo, é o desejo por dinheiro, eu começo a jogar moedas na frente dele, claro, falando em sentido figurado. Eu intensifico o seu desejo e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as suas forças. Então, quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro da sua frente. Esse é um velho truque meu. E depois desse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega. Aí então eu tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-lo com medo da pobreza. Esse é um dos meus melhores preenchedores de mente que eu tenho. Pergunta: sim, eu admito que é um método muito inteligente, mas o que acontece se a vítima, por acaso, enganar você e conseguir pôr as mãos em um monte de dinheiro? Você não consegue preencher a sua mente com o medo da pobreza se a pessoa tem dinheiro, consegue? E ele diz: não, eu não consigo. Peraí, acho que aqui não sei se tá. Ele diz: não, eu não consigo. Eu ocupo o espaço preenchendo a sua mente com alguma coisa então que sirva ao meu objetivo da mesma maneira. Se a minha vítima conseguir alcançar e for bem sucedida no seu desejo por dinheiro, muito dinheiro, eu começo a induzi-la com todas as outras coisas que ela pode comprar com dinheiro. Por exemplo, eu faço com que ela consuma alimentos altamente calóricos, porque isso induz a capacidade de pensamento, coloca o seu coração em risco e aí começa um caminho para toda alienação. Aí então, além disso, eu faço com que ela tenha indisposição estomacal, intestinais, devido à grande quantidade de comida que ela está ingerindo. E isso também diminui a capacidade de pensamento, sem falar na pouca disposição para a vida. Ou seja, é aos poucos que a gente nem imagina, é um pouquinho que a gente dá espaço que vai indo. Olha que ele tá falando da comida. Você come um pouquinho, começa a passar mal. Aí se você tem um compromisso daqui a pouco, se você tem uma leitura pra fazer, se você tem algo legal que você tem que fazer, você tá tão mal, você tá se sentindo tão mal porque você teve que tirar a ansiedade, o medo, tudo e jogar jogar ali na comida, na comer, que ele consegue através dali, do seu descontrole disso, fazer com que você desista de ir, você desista de continuar. Pergunta: mas e se a vítima não é um glutão, por exemplo, comilão? A quais outros vícios você pode induzi-la a levá-la ao hábito da alienação? E ele responde: bom, se a vítima é um homem, eu posso geralmente fisgá-lo por meio de apetite por sexo.
Autoindulgência em sexo faz mais homens caírem no hábito da alienação e fracassarem do que todas as outras combinadas. Então, pergunta, quer dizer que então que comida e sexo são duas das suas iscas mais certeiras, é isso mesmo? E ele responde, sim. Com esses dois atrativos eu posso tomar conta da maioria das minhas vítimas. E junto com essas está o desejo por dinheiro. E ele pergunta, então eu tô começando a pensar que a riqueza é mais perigosa do que a pobreza, se é que se pode acreditar na sua história. E aí ele diz, bem, isso tudo depende de quem a riqueza pertence e como ela é adquirida. Mas o que tem a ver a maneira como o dinheiro foi adquirido com o fato dela ser uma bênção ou uma maldição? E aí ele responde, tudo. Se você não acredita em mim, dê uma olhada naqueles que adquirem grandes quantias de dinheiro de forma abrupta, rápido, sem nem tempo suficiente para ganhar sabedoria de como lidar com ele. Tendo feito isso, observe atentamente como eles usam o dinheiro. Por que você supõe que os filhos dos homens ricos raramente conseguem grandes realizações tal como seus pais conseguiram? Eu lhe contarei o porquê. É porque eles foram privados da autodisciplina, que vem do fato de ter que trabalhar pelo dinheiro. Dê também uma olhada no histórico de artistas do cinema ou atletas que num piscar de olhos acham-se rodeados de fortunas e de uma hora para outra são venerados como heróis pelo público. Observe o quão rapidamente eu consigo penetrar as suas mentes, principalmente por meio do sexo, jogos de azar, da comida, do álcool. Com esses vícios eu consigo pegar e controlar mesmo os maiores e melhores pessoas. Tão logo elas colocam as mãos em grandes quantias de dinheiro. Pergunta. E o que você tem a dizer sobre aqueles que adquirem o dinheiro lenta e paulatinamente, prestando alguma forma de serviço útil? Eles também são facilmente pegos? Ele responde. Eu também consigo pegá-los, mas geralmente tem que mudar a isca. Alguns deles querem uma coisa e outros querem outras. O meu objetivo é bem mais alcançado, onde eu consigo fazê-los querer algo que eles desejam muito. Mas aí eu embrulho esse pacote como se fosse algo que eles não quisessem. O que eu dou a eles é algo definitivo que os faz alienados. Você entende como eu trabalho? Pergunta. O seu trabalho é muito inteligente. Você atrai as pessoas por meio dos seus desejos naturais e aí então coloca o seu veneno mortal bem no âmago daqueles desejos sempre que você pode. Resposta. Agora você está começando a entender. Como você pode ver, de forma figurada, pode-se dizer que eu coloco o início e o fim contra o meio. Isso é muito importante da gente pensar. Reflita nisso. Ele coloca o início e o fim contra o meio. É por isso, gente, que se você ler a Bíblia, você vai ver que tá tudo escrito lá. Todos os ditados populares que a gente fala, todos os ensinamentos, coisas que a gente aprende aqui na vida, a gente não tem ideia, que já tá lá na Bíblia falando. Olha o que ele tá dizendo aqui. O início e o fim contra o meio. Então, não é a chegada, é o caminho. Por que isso é verdade? Porque enquanto você inicia alguma coisa e você visualiza o final daquela coisa. Então aqui está o início da sua vontade, do seu objetivo, da sua vontade de ter algo, certo? E aqui é o seu objetivo. Ele só vai agir aqui no meio. Aqui já está definido por você e aqui já começou por você, mas é aqui no meio que ele vai fazer você desistir, é no meio que ele vai fazer você se colocar barreiras, você se auto-sabotar, enfim, é o meio. Então, por isso que é importante vocês meditarem nisso. Pergunta. Bom, de tudo que você diz, eu pude entender que você não consegue induzir um não alienado a ajudá-lo a ganhar o controle da sua mente com esses tipos de subornos. Isso é correto? Isso é exatamente correto. Posso e também me interesso em dar propinas a todos os não alienados, porque eu uso como suborno as coisas que todas as pessoas naturalmente desejam. A diferença é que o não alienado assemelha-se a um peixe que rouba a isca do anzol, mas recusa-se a ser fisgado. O não alienado tira da vida o que quer que ele queira, mas ele não faz nos seus próprios termos. O alienado não. O alienado tira o que quer que ele queira da vida,
mas tudo que ele tira ele consegue nos meus termos. Então, por analogia, pode-se dizer, de uma outra forma, que o não alienado pega dinheiro emprestado de um banco legítimo, se ele realmente quer, e paga uma taxa de juros decente. O alienado não. O alienado dirige-se a um agiota, empenha o seu relógio e paga uma taxa de juros suicida pelo empréstimo. Pergunta. Então, eu concluo por todas as suas afirmações que, no final das contas, as suas mãos estão de alguma forma ligadas em todas as misérias e problemas das pessoas, mesmo que a sua presença não seja visível. É isso? E ele responde: todos os meus trabalhadores que trabalham contra a vontade são, na verdade, os meus melhores operários. Como você pode ver, os meus trabalhadores que não são conscientes do trabalho que fazem são todos aqueles que eu não consigo controlar com alguma combinação de propina. Pessoas que eu tenho que controlar pelo medo ou alguma forma de tragédia. Elas não desejam servir a mim, mas não conseguem evitar, porque elas estão eternamente ligadas a mim pelo hábito da alienação. Pergunta. Agora eu estou começando a entender melhor a sua técnica. Você suborna as suas vítimas por meio dos seus desejos naturais e aí as leva a se alienarem e responderem aos seus atrativos. Se elas se recusarem a responder, você planta a semente do medo nas suas mentes ou prepara as armadilhas para que elas consigam algum tipo de infortúnio, atando-as enquanto elas estão no auge da depressão. É esse o seu método? O que ele está querendo dizer? Que ele até pode chegar a te dar o atrativo que você quer, mas é ali em algum momento você vai ter um infortúnio que vai tirar você do que você quer. Isso que ele está dizendo. Entre um alienado e um não alienado, né? É esse o seu método? E ele responde: é exatamente assim que eu trabalho. Muito esperto, você não acha? Pergunta: quem você prefere que sirva como seu propagandista? Os jovens ou os velhos? E ele responde: os jovens, é claro, porque eles podem ser influenciados pela grande maioria dos meus atrativos muito mais facilmente do que as pessoas com mais idade, que já têm um julgamento mais maduro. E além disso, eles vão permanecer mais tempo a meu serviço no planeta. Pergunta: Sua Majestade, me deu uma clara descrição do que é alienação. Agora me diga, o que deve ser feito para assegurar-se contra o hábito da alienação? Eu quero uma fórmula completa que qualquer pessoa possa usar. E ele responde: a proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que tem um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada por meio destes simples métodos. Pense por si. Agora vem os métodos que você consegue não ser alienado. Pense por si mesmo em todas as ocasiões. Pelo fato de que os seres humanos não é dado controle sobre nada, mas pensar sobre os próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Então, crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo o mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Ele está dizendo que antes que você desista, antes que você diga, não aguento mais, não quero mais, mesmo assim, é o seu sonho, mas acontecem vários infortúnios durante o caminho que você fala, não quero mais, não aguento mais. Então aqui que ele está dizendo que para você não ser alienado, para ele não te pegar nessa forma, você precisa entender que depois que você sacrificar tudo, depois que você já tiver cansado 1 milhão de vezes, depois que você tiver visto que não tem como, depois de tantas vezes você fazer, aí sim é que você tem que entender que você pode pensar em se derrotar, em ser derrotado. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, que antes disso esteja disposto a sacrificar tudo mais, antes de aceitar a derrota. Analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda na vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro para depois receber o valor equivalente.
Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptor que pode ser sintonizado para receber comunicação da Central Universal de Inteligência Infinita para ajudá-lo a transformar os seus desejos nos desejos equivalente físico. Então aqui é o que ele está pensando, o que você pensa, o que você atrai. O que você desejar e transformar essa forma de se ajudar é como você vai ter no físico. Você pensa, você realiza. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. O tempo é muito importante. É a única coisa com exceção do poder do pensamento que você também tem nas mãos. E é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize o seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. É por isso que diz mente vazia, espaço para o diabo. Quanto mais vazia, mais ele abre. Quanto mais vazia, mais ele domina. Quanto mais vazia, mais ele faz. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com a sua fé inabalável, na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Então ele está dizendo que a mesma proporção que você pode dar para o vazio, para o diabo, para o negativo, para o mal, para tudo que você pode colocar de negativo, você também pode pôr para positivo. Tudo que você cai e desiste é o mesmo tempo e espaço que você pode pôr para levantar e conseguir. É isso que ele está dizendo, a proporção é igual. Agora, se você tem uma fé inabalável e deixa que isso tome conta de você cada vez mais através de Jesus e o cristianismo, eu, por exemplo, menos ele tem espaço para poder te abocanhar, né? E aí ele tá dizendo aqui, ó, a frase que eu sublinhei. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Isso é muito importante. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. O que é que você tá pensando? Bom, pergunta. Essa lista me parece muito impositiva. Dê-me uma forma mais simples, combinando todos esses 10 pontos que você mencionou. Se você tivesse que combinar todos esses 10 pontos em somente um, qual deles seria? Resposta. Seja definido em tudo que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na sua mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos na área da sua vida. Não adianta você ficar em cima do muro em nada na sua vida. Não adianta você ficar em cima do muro em relacionamento, na sua profissão, no que você quer, no que você quer. Toda forma que você ficar em cima do muro vai dar sempre uma brecha para sua cabeça entender que você vai cair. Sempre. Porque quando você tá firme no muro, sabendo que você tá construindo algo, que você tá numa base, que esse muro é forte, essa base desse muro é forte, você não cai. É isso que ele tá querendo dizer. Através da fé, eu penso dessa forma também. Pergunta. Última pergunta do capítulo, tá? Pode o hábito da alienação ser quebrado? Ou ele se torna permanente uma vez que tenha sido formado? Ele tá pensando... ele está perguntando, é possível que uma pessoa que está alienada, uma pessoa que está num hábito da alienação, uma pessoa que já foi fisgada por ele, é possível ela sair disso? É possível ela quebrar isso? Aí ele diz, o hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo para conseguir. Então não adianta você ter força de vontade e não entender que as coisas precisam de um tempo. Não adianta você ter força de vontade e no primeiro dia desistir porque não conseguiu a resposta que você queria. Não adianta você desistir no segundo dia porque não veio como você ainda quer. Calma, ok? Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado, sim. E além desse ponto, a vítima torna-se minha. Ela se parece com uma mosca que foi pega numa teia de aranha. Ela pode até lutar, mas não consegue desvencilhar-se. Cada movimento que ela faz a torna mais enrelada. A teia na qual eu enredo as minhas vítimas permanentemente, na verdade, é uma lei da natureza que ainda não foi entendida nem estudada pelos homens da ciência. Acabou o quarto capítulo aqui, o quinto capítulo aqui. Mas como são por páginas, a gente vai continuar. Esse capítulo se chama Ritmo Hipnótico.
Eu ia parar ali e continuar a live amanhã, e fazer a live amanhã só sobre esse ritmo hipnótico, porque isso é muito interessante mesmo. Só que a gente combinou de fazer as 10 páginas, então vamos continuar, tá? Começando um novo capítulo. Que lei misteriosa é essa pela qual você toma controle permanente dos corpos das pessoas, mesmo antes de possuir as suas almas? O mundo inteiro vai querer saber mais sobre essa lei e como ela funciona. E ele responde: não será fácil descrever essa lei para você de tal forma que você possa entendê-la facilmente. Mas você pode chamá-la de ritmo hipnótico. É a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Pergunta: então você tem o poder de usar as leis da natureza como uma teia na qual você mantém as suas vítimas em eterno controle? É isso que você afirma? Resposta: isso não é somente o que eu afirmo. Isso é a verdade. Eu assumo o controle das suas mentes e corpos mesmo antes deles morrerem, sempre que consigo atraí-las ou assustá-las por meio do ritmo hipnótico. Pergunta: o que é o ritmo hipnótico? Como é que você utiliza para ganhar com a maestria permanente sobre os seres humanos? E ele responde: bom, eu terei que voltar no tempo e no espaço e dar a você uma breve descrição elementar de como a natureza usa o ritmo hipnótico. De outra forma, você não será capaz de entender a minha descrição de como eu uso essa lei universal para controlar os humanos. E a pergunta: então vá em frente. Mantenha sua história focada nos conceitos simples, os quais eu consiga, com a minha própria experiência e conhecimento, aplicar as leis conhecidas. Ele responde: bom, muito bem, eu farei o meu melhor. Você, é claro, sabe que a natureza mantém um balanço perfeito entre todos os elementos e toda a energia do universo. Você pode ver, por exemplo, as estrelas e os planetas se movem com uma precisão perfeita, cada qual respeitando o seu próprio lugar no tempo e no espaço. Você pode ver também que as estações do ano vêm e vão como uma regularidade perfeita. Tire suas próprias conclusões considerando que o carvalho deriva da noz e o pinheiro cresce baseado na semente de seu ancestral. Uma noz nunca produzirá um pinheiro e um pinhão nunca produzirá um carvalho. Essas são as coisas simples que qualquer pessoa consegue entender. O que é difícil realmente de se ver é a lei universal por meio da qual a natureza mantém um balanço perfeito por toda a sua miríade de universos. Vocês, humanos, tiveram consciência de uma fração dessa grande e imutável lei do universo quando Newton descobriu o que ela mantém a Terra na posição perfeita e exata e fez com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro dela. Ele chamou isso de lei da gravidade. Mas ele não foi longe o suficiente com o estudo dessa lei. Se ele tivesse ido mais longe, teria descoberto que a mesma lei que mantém a Terra na sua posição e ajuda a natureza a manter um balanço perfeito nas 4 dimensões conhecidas, na qual toda a matéria e energia são contidas, é a rede pela qual eu amarro e controlo as mentes dos seres humanos. Pergunta: então me conte mais sobre essa surpreendente lei do ritmo hipnótico. E resposta: conforme eu já afirmei, há uma forma universal de energia com a qual a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre todas as energias e a matéria contida nesse universo. Na verdade, a natureza faz o uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-a em diferentes comprimentos de onda. O processo de quebrar os comprimentos de onda é feito pelo hábito. Você entenderá melhor o que eu estou tentando dizer se eu fizer uma comparação direta com o método pelo qual alguém aprende a tocar, por exemplo, algum tipo de instrumento. Primeiro, as notas musicais devem ser memorizadas na mente. Feito isso, elas relacionam-se com umas às outras por meio da melodia e do ritmo. Pelo efeito da repetição, a melodia e o ritmo fixam-se em nossas mentes. Observe atentamente como um músico deve repetir incessantemente uma música antes dele ter domínio sobre ela. Por meio da repetição, as notas musicais misturam-se e então você tem a música. Qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez por meio do hábito acaba formando um ritmo organizado.
Hábitos indesejáveis podem ser quebrados. Indesejáveis. Então, é o que você não deseja. Tudo que você está reclamando, mas eu não consigo fazer, mas eu não consigo, pode ser quebrado, ok? Eles devem ser quebrados antes de assumir as proporções, de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Você está conseguindo me acompanhar? Resposta: sim. Pergunta: resposta agora. Bem, para continuar, o ritmo é um último estágio do hábito. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido 1, 2 ou mais vezes por meio do princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Então, o hábito, a partir desse momento, não pode ser quebrado, porque a natureza o assume e o transforma em algo permanente. É algo tipo um redemoinho na água. Um objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até que ele seja pego por um redemoinho. Naquele caso, ele não tem como escapar, pois a força da água o fará submergir. Dessa forma, pode-se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza do redemoinho na água. Pergunta: então, essa é a forma como você controla a mente das pessoas? É isso? Resposta: sim. Como eu já disse algumas vezes, tudo o que tenho que fazer para ganhar o controle de qualquer mente é induzir a alienação. Pergunta: então, pelo que eu estou entendendo, o hábito de alienar-se é o maior risco que as pessoas correm de perder as suas prerrogativas ou os seus privilégios de pensarem com seus próprios pensamentos e moldarem os seus próprios destinos, é isso? Isso e muito mais. Alienar-se também o hábito pelo qual possui as suas almas, após os seres humanos desistirem dos seus corpos físicos. Pergunta: então, o único meio de um ser humano ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre a sua própria mente enquanto ela está no planeta Terra. Isso é verdadeiro? Resposta: o que você afirmou está perfeitamente correto e é a mais absoluta verdade. Aqueles que controlam e usam as suas mentes escapam da minha rede. Todos os outros acabam em minhas mãos. E isso ocorre tão naturalmente quanto o sol se põe no ocidente. É tão natural que a gente nem percebe. Pergunta: isso é tudo o que há para saber sobre ser salvo da aniquilação eterna? Por acaso aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas? Resposta: eu posso ver que você realmente pensa de forma profunda, né? A minha oposição, essa forma que vocês humanos chamam de Deus, tem tudo a ver com a salvação das pessoas da aniquilação eterna. E é justamente por essa razão que é a minha oposição que fornece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente. Se você usar essa força para manter o controle sobre a própria mente, a força de Deus, você acaba se tornando uma parte dela, no momento em que você deixa o corpo físico. Se você, por acaso, negligenciar o uso da sua mente, aí então eu entro e assumo o privilégio de tomar essa negligência por meio da lei do ritmo hipnótico. Pergunta: então, o quanto de uma pessoa você toma conta quando você a possui? Resposta: tudo o que sobra depois que ela deixa de controlar e usar a sua própria mente. Pergunta: então, em outras palavras, quando você ganha o controle de uma pessoa, você toma conta de toda a sua individualidade até o momento em que ela deixa de usar a própria mente? Isso está correto? Resposta: essa é a forma como trabalho. Pergunta: o que você faz com as pessoas que você controla antes da morte? O que de útil essas pessoas fazem para você enquanto elas vivem? Resposta: eu as uso ou uso o que sobrou delas e depois tomo conta de sua mente. Essas pessoas tornam-se propagandistas e me ajudam a preparar as mentes de outras pessoas para que entrem no hábito da alienação. Aí pergunta: você não apenas engana as pessoas destruindo seus poderes para controlá-las as suas mentes, mas você as usa para ajudá-la no trabalho de emboscar as outras? É isso? Resposta: sim, eu não deixo passar nenhuma oportunidade.
Você vê, isso aí vai com todas as pessoas negativas ao seu redor, as amizades destrutivas, os relacionamentos destrutivos, tudo que faz você cair. Ele não só usa você. Às vezes você tá aqui forte, quantas pessoas têm fé, quantas pessoas rezam, quantas pessoas têm religião, quantas pessoas, enfim, quantas pessoas estão fortes num propósito, aí sempre vem alguém. Por exemplo, você faz uma dieta, sempre vai ter alguém que, é só hoje, come isso, faz isso. Você tem prova no dia seguinte, gente, mas meia horinha só, vamos assistir isso aqui, esse filme meia hora. Você tem algum compromisso importante, não, vem cá rapidinho. Sempre, se você tá forte no seu pensamento, você tá bem, mas sempre vai ter uma outra pessoa que ele pode estar usando e você não sabe. Então, ter o domínio da própria mente, usar, por exemplo, a fé disso e a vida de Jesus e de Deus na sua vida é uma forma dele não te pegar. Agora, se existe uma outra pessoa, vai sempre ter o risco dele estar usando aquela pessoa contra você também. Não é só você, não é só autossabotagem. O próximo também tem influência em você. Pergunta. Vamos voltar para o assunto do ritmo hipnótico. Conte-me mais de como essa lei funciona. Mostre-me como você usa os indivíduos para ajudar a ganhar o controle sobre os outros. Eu quero saber algo de tal forma como que você me mostra a maneira mais efetiva como você usa esse ritmo hipnótico. E ele responde, isso é fácil. A coisa que eu mais gosto, na verdade, é preencher a mente das pessoas com o medo. Uma vez feito isso, não encontro nenhuma dificuldade de fazê-la se alienar. Depois ela fica presa na minha rede pelo meio do ritmo hipnótico. Pergunta, que tipo de medo humano melhor lhe serve ao seu objetivo? E ele responde, o medo da morte. Pergunta, última pergunta. Por que o medo da morte é a sua arma favorita? Ele responde, porque na verdade ninguém sabe. E de acordo com as leis naturais do universo, ninguém consegue provar definitivamente o que acontece após a morte. E essa incerteza causa arrepio em todas as pessoas. As pessoas que se deixam tomar por conta do medo, qualquer tipo de medo, recusam-se a usar as suas mentes e começam, nesse momento, a alienar-se. Eventualmente, elas alienam-se no redemoinho do ritmo hipnótico, do qual poderão nunca escapar. Você está aqui de boa na sua vida, fazendo as suas coisas, como se você estivesse aqui na água, e aí ele vem um redemoinho que você não consegue sair pelo ritmo hipnótico, é isso. Então esse hábito, essa coisa de você ter sempre, mas isso de novo, isso, aquilo, esse hábito que você tem, é no caso esse redemoinho, que você entra para sair dali só Deus te salvando, só Jesus te salvando mesmo. Finalizamos as 10 páginas de hoje. Agora eu quero muito que vocês me falem como foi. Vou abrir aqui os comentários. Tem perguntas, já vi aqui, já vi tudo. Foi forte hoje, não foi? Falei pra você esquecer. Contem como foi. Vou abrir aqui e vocês me falem. A live, gente, vai ficar salva, tá? Vai pro meu canal do YouTube. Então, se você quer mandar pra alguém, se você quer que alguém assista, pode também. Não esqueça de avisar para essas pessoas que a live ela fica salva no YouTube completa, até com os comentários. Então muita gente vê a live lá no YouTube de 1 hora, 1h30, então as pessoas não entendem que não é essa quantidade de tempo, não é 1h30, tá? É menos. Então me digam o que vocês acharam. Amei, show. Ai, que legal. Vocês estão conseguindo pensar de forma que vá contra o que vocês andam pensando e fazendo? Como é que para vocês está sendo fazer esse debate assim entre vocês mesmos? Isso é muito importante. Nossa, me identifiquei demais nessas páginas de hoje. Ai, Lu, que legal. Essa página de hoje, muita gente se reconhece ali, porque é muito isso a gente faz, entendeu? Melhor parte até agora, arrepiei. Assustador, gente. Meu Deus, o livre-arbítrio, onde fica? Livre-arbítrio é o seguinte, o livre-arbítrio ele vai sempre ser dado a você porque Deus te deu. É uma coisa que Deus te permitiu. Então, o que você faz com o livre-arbítrio quando você não está em Deus? Aí entra o livro. Eu tenho meu livre-arbítrio, mas toda vez que eu rezo, eu digo, Deus,
Senhor, Jesus, advogue por mim. Eu tenho livre-arbítrio e não quero ter. Eu não quero pensar, porque se eu pensar, pode ser que eu caia em alguma coisa. Que se eu pensar, pode ser que eu vá para um lugar que eu não quero ir. Então me ajude. Se você entrega tudo a Deus, você não tem que ter medo do seu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é isso. Ou você está ali com Deus, sabendo que Ele está com você, e inclusive todas as suas ações você vai sentir verdadeiramente quando for dele, ou você vai usar o seu livre-arbítrio para fazer as coisas destrutivas, ou que estão aqui no livro, por exemplo, aí você vai saber que não é de Deus. Deus te deu o livre-arbítrio e te deu a paz, e te deu o amor, e te deu tudo que é positivo. A partir do momento que você usar o seu livre-arbítrio para algo que seja destrutivo, para algo que não é construtivo na sua vida, para algo que não te faz bem, não é de Deus. Então não é o livre-arbítrio que Deus não é a sensação que Deus quer que você sinta. O livre-arbítrio Ele dá porque Ele é justo. Ele fala, você pode ir escolher suas próprias coisas. Mas se você está nele, você não precisa se preocupar com isso, entendeu? Minha mãe falando várias coisas pra mim, tirando dúvidas que eu tinha. Muito bom, muito bom. Cheguei atrasada. Luciana, não tem problema, eu vou deixar a live salva. Você pode assistir hoje aqui no Instagram também, ou então eu vou passar pro YouTube depois e você assiste, tá? Tá mudando minha forma de agir. Ai, Nanda, que bom. Melhor parte até agora. Tô doente, tô perdendo, mas assistindo no YouTube. Por favor, Anne, se você tá doente, espero que Deus te abençoe, que você se comporte de forma que você se cure rápido. Por favor, foca na sua cura, tá? Que você já vai ficar bem. Verdade, minha mãe disse que o livre-arbítrio na Terra. Escolher sempre Deus. Gente, é igual você ter livre-arbítrio, vou explicar. É igual seu pai e sua mãe te dar o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser na sua escola. Quando chegar na sua escola, você vai saber se você vai matar a aula e ficar com seus amigos fazendo algo, ou se você vai estar na sua aula assistindo, porque você tem a liberdade de fazer isso também. Deus te dá a liberdade, você faz o que você quiser com ela. Acontece que se você tá nos mandamentos do seu pai e da sua mãe, você não vai matar a aula, você vai continuar na aula. E você vai aproveitar o seu intervalo na hora do intervalo. É isso, entendeu? O livre-arbítrio, ele não é uma coisa para você se questionar Deus nisso. O livre-arbítrio é o contrário. Ele te deu o livre-arbítrio. Então você faz disso o que você quiser. Agora, você pode ter um livre-arbítrio dele, a ele, entregue a ele. Olha, Senhor, eu não sou capaz, me ajude. Que ele vai tocar no seu coração em toda vez que o seu livre-arbítrio estiver indo para um caminho que não é o dele. Ponto. Eu já tive algumas experiências com Deus e foram sensacionais. Fernando Marcel, que delícia, a experiência com Deus é incrível. Eu tenho muito assim a falar, eu gosto muito de falar e pensar nas pessoas que têm experiência, não é o seu caso, mas que eu espero que não seja o seu caso, mas pessoas que têm relacionamento com Deus relâmpago, que pede, é atendido, sai, que ora, fica bem, sai. Pessoas que têm contatos temporários e esporádicos com Deus, recebem coisas esporádicas e temporárias. Ele é justo. Não adianta você rezar hoje, não adianta você dizer que acredita, fazer tudo e etc, etc, mas no amanhã você completamente esquecer disso, porque é muito injusto com ele. Ele te entrega, ele faz, e na sua forma de retribuir a gratidão você esquece, porque o ser humano faz isso. Quando você tá ali muito feliz, você esquece. Você não agradece sua saúde todo dia, você não agradece seu alimento todo dia. Um dia você agradece, o outro não. Mas se a gente tá ali nos esforçando e saindo do hábito de não agradecer, não perceber, você vai parar e todo dia você vai agradecer. É um hábito. Eu adoraria, por exemplo, rezar toda vez antes de comer. Eu acho lindo. E eu aprendi isso. A gente, na minha casa, quando meus pais eram casados ainda, a gente sentava na mesa e comia todos juntos. Até hoje isso existe. Assim, lá na minha casa, mesmo com meus pais separados, a gente só come na mesa juntos. Mas de orar antes, foi uma coisa que eu fui perdendo. Então assim, hoje, por exemplo, eu fui almoçar e me bateu no coração, assim, olha que legal, tô falando isso pra vocês agora que eu nem sabia o que eu ia falar, gente. Eu rezei, eu falei, ai Deus, obrigada pelo alimento. Muitas pessoas hoje em dia e sempre, né, estão com fome. Muitas pessoas hoje estão querendo que alguém ajude com uma cesta básica, qualquer coisa. Muito obrigada, meu Deus, por eu ter esse alimento, por eu poder pagar por esse alimento, obrigada. Então, assim, isso vai mudando a gente, vai edificando, oração, amor, isso tudo edifica a gente. Então, é dia após dia, indo, entendeu? Já nem é o livro mais que está me fazendo mudar, mas a coragem do escritor de ter desafiado o mal. E hoje estamos aqui. Exatamente, Lucy. Exatamente. Tá, eu mando o link. Ok. Não, eu não botei o link dessa de hoje. De hoje?
Já tá no meu YouTube, no canal do YouTube, as lives dos outros dias, tá? Lu, eu vou passar aqui nos meus stories, na verdade, se você voltar, tem lá, assim, o link que eu coloquei. Uhul, consegui recuperar a conta. Então, você já pode subir, você vai sair direto no canal. Se inscreva lá, porque daí todo o vídeo que eu postar, você já vai receber notificação. Curte o vídeo também, compartilha, enfim, já tá no YouTube pra vocês. Tá, e você já me conhece, a pegadinha? Adorei, viu? Quebrar crenças distorcidas é bem difícil, caminhos são novos hábitos, isso me serviu hoje, tá? E guardei várias coisas, mas essa me serviu pra hoje. Ai, que bom! Olha, eu tô muito arrepiada. Acesso o VIP Maceió. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E tem muita gente que vem parar no meu Instagram do nada, por algum motivo, por alguma coisa. E não porque eu tenho o poder de fazer nada, mas porque talvez eu vá falar alguma coisa que Deus queira que eu fale para atingir exatamente você, exatamente. Muitas pessoas vieram no meu Instagram, muitas devem estar online agora aqui com a gente, do nada. Então, assim, eu não acredito que exista o do nada, eu acredito que se você é entregue a Deus, se você tem um relacionamento com Ele, Ele sabe exatamente o lugar e a hora de te colocar em qualquer momento do seu dia. Então, eu espero que tenha sido incrível e você agradeça a Ele depois, porque eu não faço nada, só Ele. Você tem que saber o que pedir pra Ele, tem que saber mesmo. A melhor coisa foi ler esse livro, me fez um sentido melhor. Esse livro é maravilhoso. Ótimo, pensando em várias mudanças, mas sempre com Deus me orientando, sempre com Deus orientando. Gente, quando Deus orienta, não dá nada errado, entendeu? Tá, e quando você acabar esse, você vai ler outro. Engraçado, eu pensei isso ainda mais cedo. Não pensei em ler outro livro, não, quando acabar esse. Até porque a gente ainda tá na metade. A gente chegou na metade ontem, acredito eu. Então ainda tem um tempinho pra ir. Vamos vivendo o presente, mas eu penso assim. Minha mãe agradece até a água que ela bebe. Eu agradeço em pensamentos. As pessoas não têm esse pensamento, elas acham que tudo que você, por exemplo, tudo que você fala de Deus, Jesus, elas porque foi mostrado de forma diferente, porque foi ensinado de forma diferente, porque quem tá em Jesus, quem tá em Deus, quem vive isso, sabe a paz que é, sabe o amor que é, sabe que é tudo incrível, mas tem muita gente que ainda assim prefere não ouvir, não agradecer, não fazer, porque é mais atrativo, é mais rápido, enfim. Tudo que eu precisava ouvir hoje. Que bom, fico muito feliz. Nossa, já tá na metade. Vou abrir as perguntas aqui, gente, pra vocês mandarem, porque tem 2 ou 3 aqui que eu não respondi ainda, vamos ver. Não, são elogios. Oi, Thay, lembra de mim? Rayane, não lembro. Rayane, vai ter que me falar, por favor. Tá, eu mandei um direct e você não viu. Gente, eu recebo várias mensagens durante o dia. Então, se você me manda mensagem e eu não respondo, não é porque eu não quis. É porque ela desceu, ou ela não apareceu pra mim, ou ela tá muito abaixo das outras. Então, me perdoem, por favor. Eu tento o meu máximo responder o número máximo de pessoas o tempo inteiro. Eu faço vídeo, eu interajo. Mas tem vezes que não tem como, porque são várias mensagens. Eu não consigo fazer tudo assim, de uma vez, de coração. Mas eu vou manda agora, manda quando acabar a live, manda um outro, que daí vai subir e eu vou responder. Então, eu vou cantar, mas eu vou cantar a música, gente, que, olha, isso foi Deus tocou no meu coração, portanto, eu vou cantar a música que eu cantei no primeiro dia, que foi Escute de Olhos Fechados. Eu não sei porquê, mas foi o que ele me tocou no coração, então talvez tenha alguém aqui que precise ouvir essa música, eu não sei. Planos dele, né? Então eu vou pedir pra vocês cantarem, ou pra vocês ouvirem essa música, quem é novo aqui, quem tá aqui, ouvir essa música de olhos fechados, todo mundo que tá aqui, na verdade, feche os olhos, porque essa música foi uma composição, eu tava assistindo uma live e Deus tocou no meu coração e disse pra eu sair da live e escrever o que eu tinha que escrever. E eu comecei a escrever. Eu escrevi, e no finalzinho, quando eu falei, nossa, caramba, que incrível, porque a música veio completa na minha cabeça, com melodia, com tudo, ele fez eu escrever uma coisa como se fosse ele falando, então uma mensagem. Então eu preciso que vocês fechem os olhos, porque talvez seja o momento em que ele queira tocar em alguém, falar com alguém, tá bom? Vamos lá. Fechem os olhos para vocês ouvirem, por favor, tá?
lá? Vai ser assim. Todo mundo de olhos fechados? Vamos lá. Eu não sei por onde começar, mas teu nome eu ouvi falar. Eu tenho medo de me aproximar. Me responde pra eu acreditar. Devo olhar pro céu ou devo ajoelhar? Devo unir minhas mãos, me ensina a rezar. Eu me machuquei, eu nunca te busquei, eu desacreditei, como me aceitará? Mas se eu puder pedir, feliz eu quero ser. Me ensina a merecer, me ensina a agradecer. Me tira a escuridão e esse vazio, pra eu enxergar o caminho que me leva até você. Quero enxergar o caminho pra chegar até você. Vem como tiver, eu tanto te esperei. Eu nunca te julguei e tudo acompanhei. Eu ouvi você chorar, tentei me aproximar. Sinais eu te enviei, jamais te abandonei. Mas para que eu possa entrar, sua porta deve abrir. Prometo te curar e te fazer sorrir. Eu te libertarei, eu te levantarei, e se acreditar, a minha promessa cumprirei. Basta me pedir da forma que quiser, é só me aceitar e a sua vida eu vou mudar. Me chama de amigo, que eu estarei contigo, me olhe com amor, que eu te quero como for. Me tira a escuridão e esse vazio, quero enxergar o caminho que me leva até você. Ai, meu Deus. Fiquei muito arrepiada, muito emocionada. Talvez alguém tenha sido bem tocado por essa música. E eu espero que vocês a escutem, tá no meu canal também, eu coloquei, e tá aqui também no meu feed, se vocês quiserem escutar novamente e meditar nisso e pensar nisso. Ele tá olhando, ele tá te esperando, ele manda sinal, ele quer falar com você o tempo inteiro, e é isso, de todo o meu coração. Escuta, se você precisar ouvir de novo, tá aqui no link, tá no meu feed, ou então lá no meu canal do YouTube, tá bom? E é isso. Vamos finalizar por hoje, meus amores lindos. E deixa eu falar com vocês, essa música, tô lendo aqui, linda de chorar, me arrepiei. Eu não faço nada, eu sou um canal que eu peço todos os dias pra ser. Então, nada que vocês veem de mim, assim, é basicamente o que eu sou, porque eu sou assim, mas porque ele me faz assim. Então, a mesma fonte é a mesma fonte pra mim, a mesma fonte pra você, a mesma fonte pra todas as pessoas que procuram. O livro, por diversas vezes, ele faz você imaginar que você domina, você isso, você consegue, você isso, porque realmente na forma física, na forma carnal, a nossa mente é nossa. Mas na forma espiritual, ela pertence a quem você entregar. Então, se você entregar a sua vida a Deus, se você entregar o seu amor, o seu coração, Ele vai proteger de tudo. E Ele diz, nesse mundo, eu coloquei isso de manhã, é engraçado como tudo vai fazendo sentido depois que Ele vai fazendo. Há tempos que eu já não postava nada bíblico na manhã nos meus stories, aí hoje eu postei isso, estou falando disso agora exatamente. Você coloca no seu coração o amor dele e você entende que na vida vai ter dificuldade, vão ter várias dificuldades, mas que com ele você passa.
Com Ele você vive de forma que você não consegue explicar, porque Deus não se explica. Qualquer pessoa que tentar explicar Deus para você, qualquer pessoa que tentar, ela não vai conseguir passar mais do que ela própria já sentiu, porque cada um tem a sua experiência com Deus. Essa música, por exemplo, eu não acho que ela se encaixa comigo em todos os momentos da minha vida, ou agora, por exemplo, porque graças a Deus eu encontrei Jesus, eu encontrei a forma de amar a Deus e pôr isso na minha vida. Então, quando ele fala ali, e tira a escuridão do meu caminho, eu não me identifiquei com aquilo. E aí no final ele me falou, não escrevi pra você, escrevi pra quem ouvir você. Então, essa música é tão importante pra mim, porque não é minha, não é pra mim, é pra você. E cada pessoa ele vai agir de uma forma diferente, cada pessoa ele vai tocar de uma forma diferente. Então que vocês saibam disso, tá bom? Então, um beijo, 1 milhão de beijos pra vocês. Amei estar aqui hoje de novo. Amanhã a gente tá aqui novamente, às 9 horas, e o capítulo continua. A última pergunta, só para vocês não perderem, tá? A última pergunta é: então, você não se preocupa com os líderes religiosos que pensam ou falam de você quando eles falam da morte? Essa é a pergunta que vai começar o livro amanhã, ok? Um beijo, gente, até amanhã. Obrigada. Oi, tio Fábio, meu amor, te amo. Tio, você pegou muito no final, eu acho, mas espero que você veja amanhã ou vá lá no meu canal do YouTube, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada por estarem aqui, obrigada por terem acompanhado, obrigada por não desistirem de ouvir, obrigada por não desistirem de quebrar os hábitos ou a preguiça ou qualquer outra coisa que tire você do seu próprio domínio, ok? Mãe, te amo, benção, dorme com Deus. Um beijo para todos vocês. Eu te mando no WhatsApp, tio, qual que é o link. E é isso. Mirella, obrigada, um beijo pra vocês. Dá vontade de ficar aqui e abraçar todo mundo o tempo inteiro. É isso. Um beijo, tá? E qualquer coisa, é isso. Pode me mandar mensagem, pode escrever lá nas minhas fotos, que eu tô sempre lendo, sempre acompanhando e sempre conversando com vocês. Amanhã a gente tá aqui de novo às 9 horas, tá? Um beijo!